Olá, meu nome é Josi, eu sou professora de matemática e vim ajudar você a entender um pouco melhor essa disciplina tão maravilhosa. Vamos estudar? Olá, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a divisibilidade, os divisores e seus múltiplos. Para dar início a esse conceito, eu vou apresentar aqui duas divisões, nós vamos efetuar essas divisões e depois nós vamos fazer algumas considerações. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu tenho aqui é o 60 dividido por 5. Então vamos começar, vamos fazer essa divisão. Vou considerar aqui primeiro 6, 6 dividido por 5, 1, 1 vezes 5, 5, 6 menos 5, 1, tenho aqui o número 0, ele vai descer, vai ficar aqui do lado 1, vai virar 10, 10 dividido por 5, 2, 2 vezes o 5, 10, 10 menos 10, 0. Observe que nós fizemos essa divisão e encontramos como resultado o número 0. O que isso quer dizer? 60 dividido por 5 significa que eu vou obter 12 grupos de 5 unidades ou 5 grupos de 12 unidades e não vai sobrar nenhum elemento nesse grupo. Ou seja, nós dizemos nesse caso que a nossa divisão é uma divisão exata, ok? Então, nesse exemplo, nós temos uma divisão exata. Pelo fato da minha divisão ser exata, eu posso afirmar que o número 60, ele é divisível por 5, ok? Essa é a ideia de você dizer se o número é divisível ou não. Então, de novo, se o 60 dividido por 5, eu encontrei como resultado o número 12 e o resto da minha divisão foi 0, eu posso afirmar que o 60, ele é divisível por 5. Então, o número é divisível pelo outro quando o resto dessa divisão é 0, ok? Vamos fazer o segundo exemplo aqui para você entender a diferença de divisão exata. Se eu fizer aqui o processo, vamos seguir o mesmo processo. 6 dividido por 5, 1. 1 vezes 5, 5. Fazendo a subtração dá resto 1. Esse 1, que está na casa das unidades, vem para cá, vira o 11. 11 dividido por 5, 2. 2 vezes o 5, 10. 11 menos 10, 1. Observe que nesse caso, eu obtive na minha divisão o resultado como quociente também foi o 12, só que nesse caso eu tive um resto. O que significa isso? A minha divisão nesse caso é uma divisão não exata. Então aqui nós temos uma divisão não exata. Ou seja, em outras palavras, o número 61, ele não é divisível por 5. Ou seja, eu não consigo formar uma quantidade de grupos de modo que não sobre nenhum valor. Nesse caso, sobrou uma unidade quando eu fiz a divisão. Então, de novo, no primeiro caso, nós temos uma divisão exata, que é o resto da divisão foi 0. Então, eu consegui dividir o 60 pelo 5, obtive lá 12 grupos certinho, sem sobrar nenhum elemento. Então, uma divisão exata. Dizemos que 60 é divisível por 5. Nesse caso do 61, o 61 ele não é divisível por 5, porque o resultado da minha divisão chegou no número 12, mas o resto foi um número diferente de 0. Tudo bem? Então, esses dois exemplos são exemplos numéricos, a gente utiliza o dispositivo da divisão para poder fazer a conta. Agora, o que nós vamos considerar é um exemplo contextualizado, uma situação contextualizada para a gente poder fazer uma análise. Vamos lá. Olha só, eu tenho aqui um exemplo que diz o seguinte: um professor convocou 80 alunos para uma demonstração de ginástica. Ele pretende distribuir esses alunos em grupos que tenham no mínimo 6 e no máximo 10 alunos, sem que sobre alunos fora dos grupos. Quais as maneiras possíveis de se formar esses grupos? Então vamos pensar. Esse professor tem à disposição 80 alunos para poder formar essas equipes, esses grupos, para essa apresentação de ginástica. Pela apresentação, pela estrutura da apresentação, ele definiu que esses grupos têm que ter no mínimo 6 e no máximo 10 alunos. Então, ou seja, cada grupo tem que ter uma quantidade de alunos que está entre essa limitação, entre esses dois valores que ele colocou, que é no mínimo 6 e no máximo 10. Então, o que ele tem que fazer nesse caso? Ele tem que verificar por quais números, entre esse intervalo de 6 a 10,
ele tem de modo que a divisão seja uma divisão exata. Ou seja, se essa divisão for exata, significa que o resto dela é zero. E se o resto dela é zero, significa que não sobrou nenhum aluno fora dos grupos. Ok? Então, ou seja, no intervalo de 6 a 10, quantos são os nossos possíveis resultados? O próprio 6, que é o mínimo, tem a opção de 7, tem a opção de 8, 9 e 10. Então, ou seja, 6, 7, 8, 9, 10 é a quantidade de alunos que podem pertencer a cada grupo. Bom, mas se você observar, se você fizer a divisão do número 80, que é a quantidade de alunos, por 6, 7, 8, 9 e 10, fazendo a divisão utilizando aqui esse processo que eu expliquei, você vai notar que só existe 2 números dentro desse grupo onde a divisão é exata, ou seja, onde a divisão não deixa zero, certo? Quais são esses números? É o número 8 e o número 10. Ou seja, se eu fizer a divisão de 80, fazer essa divisão por 8, eu vou encontrar como resultado 10. Então, ou seja, esse professor, se ele dividir as suas equipes com 8 alunos em cada uma, ele vai formar 10 equipes de 8 alunos e não vai sobrar nenhum aluno, ok? Não vai ficar nenhum aluno de fora. O outro número, que é o 10, esse professor fazendo a mesma divisão, ele vai ter 80 dividido por 10 é igual a 8. Então, de modo similar, se ele dividir as equipes em grupos, né, de 10 alunos, ele vai formar 8 equipes de 10 alunos e novamente não vai sobrar nenhum aluno fora de um determinado grupo, certo? Então esse professor tem 2 maneiras diferentes de fazer a divisão dessas equipes. Ele pode dividir as equipes em grupos de 8 alunos, então ele vai ter 10 equipes, ou pode dividir em grupos de 10 alunos, fazendo assim 8 equipes. Gostou do vídeo? Gostou da aula? Então se inscreva no canal, compartilha, envie esse vídeo para aquele seu colega que precisa dar um pouco mais de matemática. Até a próxima aula!